E a gente tem que entender que mundo, né, antes da pandemia um pouquinho, mas a gente já estava vivenciando um mundo cuja o inusitado, as coisas acontecendo muito forte, principalmente, né, na virada do século, gente, né? Vamos lá, como é que nós começamos o século XXI? Nós começamos o século XXI com, primeiro, mega fraudes nas empresas maiores dos Estados Unidos, o Enron.com, e começamos com o ataque terrorista da queda das torres. O tom do século XXI, gente, foi ataque terrorista de um lado e mega fraude de outro. E de lá para cá, o negócio virou um sarceiro. Porque Brasil, só em 2013, nós tivemos Alstom, Siemens e Petrobras, com problemas de corrupção e fraude dentro delas. O nosso mundo, né, respondendo, né, e estando ligado ali. Só que também na passagem do século, a gente começou a perceber a formatação, né? Nós falamos da consciência coletiva ali. Consciência coletiva é baseada numa sociedade em rede, que está articulada, que está falando. E nós começamos a ver uma série de movimentos, né? Começou na Tunísia, Islândia, Primavera Árabe, né? Espanha, Grécia, Portugal, Itália, Estados Unidos, Brasil em 2013. Vocês lembram de Brasil 2013? Por conta de centavos, né, da passagem de ônibus em São Paulo, em 3 dias, né, o país estava tomado pela classe média brasileira, uns meninos de academia lindos, maravilhosos, pintados de verde e amarelo, dizendo coisa com coisa, e era interessante a gente ver naquela época, né, essas redes pagas de televisão, né, aqueles psicólogos, todo mundo, que país é esse, de onde que nasceu esse Brasil que ninguém sabia, porque até então, num ano pré-Copa, né, gente, todo mundo achava e tinha percepção que o Brasil gostava só de carnaval e futebol. E, de repente, estava no meio de uma Copa da Confederação e o brasileiro falando de corrupção, e o brasileiro falando de questão de... E o que chama atenção nessa época, gente, é que todos esses movimentos, de acontecer em todas as partes do globo, todos eles tiveram um fio condutor comum. Todos eles ignoraram os partidos políticos locais, desconfiaram da mídia, não reconheceram nenhuma liderança, rejeitaram toda a organização formal, e todas elas foram sustentadas na internet. E o mais interessante, fizeram das ruas o lugar do povo. Nós voltamos à Roma antiga, à Grécia antiga, que tudo fazia, porque na rua não era lugar de ninguém, a rua aqui ninguém manda na gente, a gente está aqui porque a gente quer, né? E nós vimos ali o fortalecimento de 2 redes, né? O Facebook na época e do Twitter. E o que tem muito a ver conosco, e principalmente com a saúde, gente, é que nós estamos vivenciando numa sociedade meio estragada. Uma sociedade, mas quando eu falo isso, é quase que doente, porque o tal do fake news, a gente pega tanta informação que a gente sabe que não tem pé nem cabeça, que é um negócio complicado. Então, a gente ter fontes reais para seguir, para a gente ver e tudo, a gente tem que ter esse filtro, né? Porque, por exemplo, o meu livro de governança é esse aqui, ó. Está na 7ª edição e eu estou lançando a 8ª agora no primeiro semestre. Eu tenho mais de 1.800 fontes. Isso aqui é um livro de referência, mais de 1.800 fontes. Como é que eu atualizo um livro desse com 1.800 fontes? Por onde? Via Twitter. Eu sigo todas as minhas fontes via Twitter. Eu sei que Harvard está lançando em governança. Na hora que lançou, eu estou recebendo meu Twitter que eles lançaram um documento, uma pesquisa de governança. É só clicar, baixar e depois eu vejo. Né? Então, a gente sabendo utilizar, né, essa questão do filtro das redes é uma coisa muito importante que a gente tem. E, complementando a fase do fake news, né, pessoal? Nós estamos vivenciando uma civilização de espetáculo. Não vale a desgraça de um incêndio no CT do Flamengo. A câmera da televisão tem que focalizar os pedacinhos tosquiados, saindo sangue, o sofrimento. É uma sociedade que está privilegiando o errado, a dor e tudo. É difícil a gente ver alguma coisa que contraponha a essa coisa.
A partir de março, todos nós começamos a ter o contato com o tal do coronavírus, um vírus. Uma coisa que você nunca viu, você não enxerga, altamente democrático, que não sabe quem pega, pega todo mundo, e do jeito que pegar, leva a morte, com uma letalidade violenta, né? Capaz e com a força de colocar o planeta de joelhos, fazendo exatamente as mesmas coisas. O mundo inteiro usando máscara e usando o gelzinho para poder fazer que parece que isso e distanciando. Intocou todo mundo dentro de casa com uma força violenta, e isso foi assim, muito rápido, né? O mundo inteiro, o planeta inteiro nessa situação, né? E aí a gente começa a ver uma série de coisas, né? Onde é que é isso? A força de um movimento desse, que podia... nenhum militar conseguiria alguma coisa dessa para as pessoas fazendo a mesma coisa. Nós estamos falando de saúde. Vocês imaginaram a dificuldade de uma Índia, né? Do país Índia, na questão da água e de lavar a mão? Porque eles comem com a mão. Olha o quanto para eles, é cultura deles, nada de errado, eles comem com a mão. Quer dizer, como que para eles lavar a mão, colocar álcool né, ter o gelzinho, para eles é muito mais difícil do que nós. Então, mas está todo mundo no planeta assim. E o que a gente começa a perceber, né? O coronavírus, de cara, ele criou algumas coisas muito interessantes, né, que a gente começa a perceber, né? Primeiro, ele criou uma transversalidade no que a gente entendia de globo, de planeta, de coisa, né? Chacoalhou tudo, né? A dificuldade que eu tenho de usar uma máscara, a dificuldade que eu tenho, né, de estar dentro de casa e tudo, é a mesma dificuldade, gente, que a cidade toda está tendo, que os estados todos estão tendo, que o país está tendo, que o mundo está tendo. Então, através das minhas dificuldades, de como eu estou entendendo esse movimento, a gente consegue entender o que está passando nos países, no mundo, nos continentes, porque é todo mundo na mesma coisa. Por outro lado, né, gente, nós estamos a cada expediente sendo convidados a aumentar o nosso grau de resiliência. Conceito de resiliência, capacidade do corpo físico levar a cacetada e voltar ao estágio original. A gente acorda de manhã, vem uma notícia, a gente é passado no turbilhão. Quando a gente consegue levantar a cabecinha na hora do almoço, assim, agora eu vou poder descansar, vem uma outra traulitada e você cai de novo. Você vai levando caldo atrás de caldo e a gente vai perdendo. A gente não tem tempo nem para raciocinar daquilo que você passou, porque a cada hora é uma surpresinha nova e altamente, né, preocupante, porque te tira o piso e é alguma coisa. Então, desde março, nós estamos com essa questão de aumentar nossa capacidade, né, nosso grau de resiliência. Com uma certeza, né, gente? Todo mundo, as empresas, a clínica daqui para frente vai ter isso, ela tem que sobreviver ao coronavírus de qualquer forma. Nós temos que sobreviver, nós temos que garantir a nossa integridade. E no caso de pessoas, gente, quando a gente fala de integridade, nós estamos falando de integridade física, mental, emocional, todas elas, está todo mundo assim, né, sendo muito questionada. Antes de ontem, eu vi, por exemplo, né, numa das empresas em São Paulo, eles criando a diretoria para a saúde mental dos funcionários. Olha o quanto é diretoria. Diretoria significa uma instância ligada. As pessoas estão com medo de morrer. As pessoas estão com paura. As pessoas estão vivenciando um momento altamente preocupante, porque tem muita gente que não consegue ficar sozinha dentro de casa. As pessoas não foram acostumadas nessa introspecção de você ficar mais fechado, e ao mesmo tempo, né, as pessoas estão morrendo de medo, que tem síndrome de pânico. Então, tá um negócio muito estranho. E essa questão de você garantir a integridade em todos os aspectos da palavra integridade é uma das coisas que a pandemia deixou muito claro. E tem a questão também da sincronicidade, né, que eu acho que aqui é um movimento que começa, e que eu acho que se tem um ponto muito positivo nessa pandemia, é essa percepção, né,
que nós somos todos um. Nivelou todo mundo na régua e baixo. Então a questão, hoje você usa uma máscara, gente, para você se proteger, mas você tem a consciência hoje que você está protegendo o outro. A gente começou a ver o outro nas nossas relações no dia a dia, a importância do outro, né? E isso está fazendo tá criando uma introspecção, está criando uma forma da gente ver o mundo muito diferente. Porque a gente estava num ritmo tão alucinante, que fazia coisas, milhares de coisas, que a gente não via o outro, a gente não escutava o outro, a gente, né, não percebia o que estava acontecendo. Agora todo mundo dentro de casa, todo mundo via online, tudo, a gente está com essa percepção, né, com essa possibilidade de fazer essa introspecção, né? E aí a gente começa a perceber o momento, né, e a perceber outras coisas no lado da vida que a gente estava desatento com eles, né? Agora, agora também tem nessa pandemia alguma coisa de apocalíptica, né? Porque se a gente notar que em 1720 nós tivemos a praga de Marcela, 1820 nós tivemos a pandemia da cólera, 1920 a gripe espanhola e 2020 o coronavírus, é uma coisa meio fatalística, né? Uma coisa assim meio esquisita, né? Parece que é aquela coisa sazonal, cíclica, que a humanidade precisa dar uma parada para dar uma olhada, né? Agora, é uma crise, né? É uma crise, né? Que de uma força, inclusive em outros aspectos, e falando agora do econômico, né? Que ela conseguiu, nos primeiros meses, interromper um crescimento ininterrupto da Ásia por 60 anos. A Ásia vinha crescendo ano após ano, gente, e era assim, ascendente. O coronavírus já interrompeu essa dinâmica, né? Então, nós vamos ter uma crise que a gente já está percebendo muito mais severa do que vem por aí, com consequências muito mais severas do que tudo que a gente já viu até hoje. E o que é mais interessante, os comportamentos mudaram. Funcionário em home office está tendo a noção da importância das coisas que ele faz. Os nossos alunos também estão tendo a importância daquele conteúdo que precisa ser passado para ele. Então, o comportamento das pessoas começa a mudar pelo um grau de percepção, né, que ele não tinha. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção, né, tem um livro que chama As 21 Questões do Século XXI, do Hariri, né? É um visionário, escreveu o Homo Deus, Homo Sapiens, né? Ele conta a história da humanidade antes desse problema, depois para onde vai. E teve um dos pontos desse 21 Questões do Século XXI, quando eu li, que me irritou profundamente. Ele falou que uma das questões era a questão das pessoas no século XXI. E a tese dele era o seguinte: no século XX nós tivemos todo um processo, movimentação para incluir as minorias, né? Para aumentar, né, ali o acesso acima da linha da pobreza, que foi uma coisa muito ligada à inclusão. Mas que o problema do século XXI seria a irrelevância das pessoas. Por causa do inteligência artificial, essas coisas todas que a gente vinha aqui as pessoas iam perder o valor, aquela coisa toda. E essa pandemia, para mim, já jogou essa teoria no chão, porque as pessoas nunca se perceberam e a humanidade nunca se percebeu tão importante, e essa sincronicidade, essa questão de somos um, a gente sabe, ou todo mundo faz a mesma coisa para tentar sair disso, ou todo mundo vai estar morto. Então, nós criamos a importância, né, o ser humano, a postura do ser humano, né, as escolhas que a gente faz aqui, ela tem uma decisão muito importante, elas têm uma importância muito grande daqui para frente, né? Então, a questão desse comportamento que está tendo, e que nós só estamos apenas começando.